bem, que giro projeto. Ora. Vamos conversar com a Manuela Gonzaga, a quem dou desde já 2 grandes beijinhos. Muito obrigada. Posso? Pode, claro. Até porque este livro, Manuela, é com imenso prazer que a recebo aqui na Praça da Alegria, porque este livro reúne uma série de detalhes de amor diferentes entre si. Não é só um recordar daquilo que foi a sua e a vossa passagem por Moçambique, mas também muito um tributo à sua querida mãe. Exato. Como é que nasce este livro? Pois nasce exatamente por isso. A minha mãe tem Alzheimer, tem umas fotografias também. A minha mãe tem Alzheimer, mas está lúcida. Exato. E as memórias mais felizes da vida dela foram os anos que nós passámos em Moçambique. E então eu contava-lhe recordam-se as histórias de uma forma recorrente e de todas as vezes era um pouco como se fosse a primeira. E um dia disse-lhe, olha mãe, eu sou escritora, vou-lhe passar a escrever isto. Mas não era para ser livro, porque um livro de memórias é uma coisa um pouco... íntima. É íntimo demais, só que foi ela a certa altura que disse, eu não quero que isto seja só para mim. E então passei ao meu editor e ele disse, não, isto é uma história coletiva e é de facto, Tânia, as pessoas não fazem a menor ideia de como é que se vivia em África. Não fazem. Os meus pais nasceram em África. Pronto, mas a Tânia pode fazer... Eu sou uma filha da mas as pessoas ou fazem uma ideia... sempre extrapolada, ou é demasiadamente bom ou é demasiadamente mau. Eu há pouco tempo tive, por causa desse livro, tinha fotografias desses momentos nas redes sociais e houve um amigo que quase que me insultou, porque como é que nós nos podíamos divertir quando havia massacres e quando havia... Portanto, nós pensamos assim, como é que podemos viver a sorrir em Portugal, não é? Quando existe tanta gente nós estamos no planeta fome. dos homens, Enfim, ponto final. Portanto, o que se passou lá e em termos de cotidianos é preciso ser conhecido. Muito bem, nós vamos mostrando algumas das fotografias que ilustram, não um livro, mas a vossa passagem por Moçambique. Quer legendá-las com a voz, Manuela? Então, olha, ali em cima é o Lago Niassa, que era um dos sítios mais belos que eu vi na minha vida. Depois ao lado sou eu com a batinha do Colégio Barroso em então Lourenço Marques. Depois é o meu pai ali vestido de branco, sentado naquela fila de senhores no Príncipe Perfeito. Por acaso foi a mesma viagem em que foi o Américo Tomás também lá. Depois em cima é Vila Cabral, aquele senhor é professor da escola primária dos meus irmãos mais novos. E as estradas eram picadas e viajava-se assim. Depois é uma vista aérea de Tete. Ali embaixo é uma visita a uma aldeia, também com um professor, com uns amigos nossos. Quantos anos é que vocês tiveram em Moçambique? Eu tive 8 anos em Moçambique. E este livro começa exatamente... Começa na partida de... Começa com uma viagem? Começa com a viagem para a África. E como é que se desenrola este livro? Como é que se desenvolve? É porque ele deve estar carregado de memórias e saudade, não é? Ele está carregado de memória, está carregado de reflexão, porque hoje, à distância, eu posso perceber como é que as coisas se passaram, porque é que elas se passaram daquela maneira, e isso também nos enriquece. A mim enriqueceu-me o meu conhecimento da nossa vivência, e, por outro lado, é um tributo, é uma história de amor para Moçambique, porque... É impossível não amar aquela terra, é impossível ter-se passado por lá e não se amar profundamente e não se ter esse tributo no coração. Já voltou a Moçambique? Não, fui à África do Sul, fui a vários países africanos, não voltei a Moçambique. Sabe que às vezes voltar aos sítios onde estamos muito ligados... tem que ser na altura certa, no sítio certo. Não, tem que ser na altura certa e por um motivo certo. E ainda não surgiu esse motivo? Ainda não surgiu, há de surgir. E tenho muitos amigos de Moçambique, curiosamente, que me telefonam e que me ligam e que me... Eu acho que este livro também é um tributo e uma homenagem a eles. Aos que nasceram agora. Pois, exatamente. Depois, a dada altura, a Manuela regressou com a sua mãe e o seu pai ficou? Eu regressei depois já por Angola, porque depois regressei sozinho. Os meus pais ficaram por lá. Depois foram para a África do Sul, meu pai veio para cá, eles entretanto separaram-se, e ainda lá, e portanto houve ali um espalhar de pessoas. Como é que era a sua vida em Moçambique?
Eu estudava, Sim. A certa altura estudava e trabalhava, porque a separação dos meus pais, apesar de eles serem ambos professores e tudo isso implicou ali alguma... O meu pai também, a minha família é toda de professores. Tudo professores, ali implicou ali alguma contenção de despesa, portanto eu comecei a trabalhar muito cedo e pagava os meus estudos e não tinha tempo para nada, mas tínhamos tempo para tudo. Depois comecei a estudar, fiz o antigo sexto e sétimo em Lourenço Marques, Maputo, a estudar à noite, a trabalhar de dia, fui bancária, fui jornalista, Está aqui, aliás, abri mesmo no momento certo, nós estamos a mostrar as fotografias digitalizadas, mas aqui no livro está exatamente a Manuela, que bonita, Manuela. Muito obrigada. Aqui a trabalhar no Notícias, como repórter. Para a sua mãe, ver em páginas impressas e para quem quiser ler, que há com certeza muitas pessoas que querem ler, porque foram muitos os portugueses que passaram por África antes do 25 de Abril, para a sua mãe olhar para estas páginas e ver que parte da sua história e da sua família está presente, é uma homenagem muito bonita. Ela ficou radiante. Quando eu levei o livro já impresso, aliás, o primeiro livro que recebi foi só um, e eu fiquei sem ele, fui levá-lo lá diretamente, e ela ficou radiante. Isso foi a melhor alegria. Agarrou-se a ele e disse: olha, mãe, eu hoje vou poder estar pouco tempo consigo. Ai, não faz mal, tenho o livro. E pronto, ficou resolvido. Ficou. Nós, quando começámos esta conversa, falámos precisamente sobre dois assuntos diferentes. Este livro que serve para homenagear a sua mãe e todas as pessoas que nasceram, viveram e muitas delas ainda vivem em Moçambique, e outra pelo facto da sua mãe ter Alzheimer, e nós sabermos, obviamente, que cada vez são mais as pessoas com esta doença. Como é que é lidar com uma pessoa com Alzheimer? Porque há muitas pessoas que não sabem fazê-lo. É repetir a mesma coisa muitas vezes. Com o coração. Com o coração. A pessoa conta uma história. Por isso é que eu comecei a escrever, porque eu contava-lhe a história e depois no dia seguinte, e agora que tu me estás a contar, é verdade, agora estou-me a lembrar. Depois, passado 10 minutos, é verdade, agora estou-me a lembrar. Foi por isso que eu disse, olha, vou escrever. Eu acho que é muito importante o registro da memória, o registro escrito da memória. E até a própria pessoa se começar a tomar notas, quando ela começou mesmo a perder a memória, nós dizíamos-lhe, oh mãe, escreva bilhetes a si própria. Uhum. E ela, ai filha, mas ela sempre foi uma mulher extremamente independente, uma mulher extremamente decidida, e penso que sentiu isso como uma certa injustiça, não é? Uma humilhação, como é que eu vou ter que me lembrar a mim própria? Mas devia ser um bom registro as pessoas fazerem isso. E as fotografias, enfim, as pessoas costumam dizer uma fotografia vale mais que 1000 palavras, mas uma fotografia sem uma legenda é uma história morta. Uma fotografia, não há, se a pessoa não disser foi no ano tal, teve esta história. Às vezes basta pegarem legendas, eu dou aulas de escrita e começo muitas vezes a dizer aos meus alunos e às minhas alunas, escrevam a vossa história, peguem nas vossas fotografias, porque legendando, nós fixamos algum registro que se perde de outra forma. Estou deliciosa com estas fotografias. Sabe, por outro lado, eu vivi em todo o lado em Moçambique, portanto, nós começámos em Vila Cabral, que agora se chama Lixinga, depois fomos para Tete, que é a cidade mais quente do mundo, depois eu estive na Beira ainda a estudar, depois Maputo, Lourenço Marques, e a certa altura, este livro para mim também me ajuda muito, porque a certa altura era como se a minha vida estivesse sempre a acabar e estivesse sempre a recomeçar e eu estivesse sempre sem chão. E aqui há um fio condutor. E aqui há um fio condutor e depois os amigos todos e as amigas todas que vieram ter ao longo dos anos comigo dão-me esse reflexo, e então a minha vida, que parecia até há poucos anos uma coisa quase inventada e com quem eu não partilhava com ninguém, passou a ter uma realidade e um chão, e é um livro. Exatamente, muito bem, Manuela. De facto, reúne aqui uma série de particularidades que fazem deste livro uma leitura imperdível. Muito obrigada por ter vindo à Praça da Alegria. Muito obrigada. Muito obrigada. Manuela Gonzaga, Moçambique, para a mãe se lembrar como foi. Entretanto, e para outras paisagens